Certo. Então vamos lá. Eu sou o Cleberson, Pode- sou afiliado, alavancado e também passei a ser embaixador agora no final do ano. Entrei para a Builderal em 22, 23, um pouquinho antes do Natal, e comecei a fazer minhas campanhas depois do Natal, fazendo essas promoções. E aqui no nosso tema da live de hoje é esse aqui, que é o que eu fiz para gerar 25 vendas em 30 dias com ROI geral de 96,5 e como eu encontrei um conjunto com um ROI de 552%. Então, vamos lá. Qual é o nosso objetivo aqui hoje? É mostrar a estratégia, porque subir campanha é a parte mais fácil, qualquer um faz. A parte, vamos dizer, parte braçal, seria pegar, colocar a imagem, colocar o texto, tal, e fazer o anúncio. Né? Isso aí qualquer um faz, mas a estratégia ninguém conta e o que está por trás de cada decisão também ninguém conta. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E o alinhamento de expectativa aqui da live, que eu decidi colocar, seria o seguinte. Eu não vou explicar exatamente, eu não vou explicar o passo a passo de cada passo, entendeu? Senão isso aqui ia ser uma live de umas 5, 6 horas, você ia ter que construir coisas do zero, ia ser bem cansativo, então eu procurei fazer um negócio mostrando a estratégia geral, as dúvidas vão surgir, e conforme as dúvidas forem surgindo, vocês vão perguntando. Tá? É assim, por exemplo, tem gente que vai estar assistindo essa live e ainda não fez nenhum tipo de campanha, não sabe configurar nada, então essa é uma live mais estratégica. Para quem ainda não fez campanha, é bom primeiro fazer algumas campanhas para se habituar à ferramenta, onde ficam os botões e tudo, para depois partir para experimentar essa estratégia que eu vou passar aqui para vocês. Então, o principal, nós temos que ter uma mentalidade empreendedora e em termos de anúncio, nós temos que ter um controle emocional muito bom, porque senão acontece o seguinte, você começa a ver que as coisas não estão indo bem e fica com raiva e no final vai acabar desistindo. Então tem que ter mentalidade empreendedora. E outra, o medo de perder vai acabar fazendo você não ganhar. Então esse é um jogo que tem que exigir muita mentalidade e controle emocional, senão você acaba que você pula fora antes da hora. E esse aqui não é nosso objetivo. O objetivo é que a gente conclua as vendas. E para alinhar melhor, porque vai ter várias pessoas assistindo a live, tanto pessoas mais experientes quanto as pessoas que estão começando agora, então eu vi a necessidade de colocar isso aqui para a gente alinhar o pensamento. A estrutura de marketing digital, que a gente pode complicar, dar várias nomenclaturas, vários conceitos mirabolantes e tal, mas no final das contas, tudo se resume a duas coisas, que é tráfego e conversão. Então a gente só precisa entender que a gente precisa ter tráfego e precisa ter a conversão. E no caso do Facebook Ads, é o seguinte, o tráfego para Facebook, eu digo que tem 3 pontos chaves, que é o criativo, que é a copy, para quem não sabe o que é copy, é o texto do anúncio, mais a imagem. O segundo ponto-chave é a segmentação, que é o público, que essa é a grande vantagem do Facebook, é justamente a segmentação. Porque em outras plataformas nós não conseguimos ter uma segmentação tão exata quanto no Facebook, tanto por homem, por mulher, por idade, por curtir determinado programa de televisão, por fazer qualquer esporte. Então, isso daí é um dos grandes pontos que o Facebook é sensacional por causa da segmentação, que outras ferramentas você não consegue ter esse nível de segmentação. E o terceiro ponto-chave é a otimização, que ela vai acontecer durante nossas campanhas. Esse no ponto do tráfego. Então, o criativo, o objetivo do criativo
é chamar a atenção suficiente para que a pessoa leia o anúncio. O criativo na parte da imagem é chamar a atenção o suficiente para que a pessoa leia o anúncio, porque ela está lá rolando o dedo no celular ou passando o mouse aqui no computador, e se não tiver uma imagem que chame a atenção dela, vai passar e você perdeu. Então tem que ter muito cuidado na hora da seleção da imagem. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, que estão aqui ao vivo, pode desmutar aí. O criativo, né, a parte da copy, do texto do anúncio, ele serve para quê? Quero ouvir a opinião de vocês. Pessoal? Opa, vou falar no chat ali porque tô com um barulho aqui, mas é pra fazer a pessoa clicar, não seria isso? Clicar no teu link. Não, não exatamente. Bom, Cleberson, eu poderia dizer que é basicamente para chamar atenção, né? E o ideal é que seja um post informativo, de modo que a pessoa aluda a esse post a algum tipo de ajuda, né? Ainda que seja uma ajuda motivacional. Não, também não é exatamente isso. Deixa eu ver aqui o... Ô, Kleberson, Opa, posso falar minha opinião? sim. Eu acredito que o maior objetivo de qualquer copy seja para fazer a pessoa chegar até o final da leitura do texto, até o final do que você está vendendo. Só que a pessoa só vai chegar até o final se o que ela estiver lendo, o que ela estiver consumindo for interessante para ela. Então, talvez o objetivo da copy nisso seja só para prender a atenção de quem realmente possa ser interessado no que você está escrevendo e descartar todos aqueles curiosos. No final você acertou, tá? No final da sua colocação você acertou. Que é o seguinte, o objetivo da copy geral é esse que você falou. A pessoa sempre lê a primeira linha, depois lê a segunda, lê a terceira e tal. No caso de anúncios, o nosso objetivo da copy é um fundamental para a gente evitar de perder dinheiro. É o seguinte, ó, é filtrar o público comprador. Esse tem que ser o maior objetivo da tua copy para anúncios. Se a tua copy não filtrar o público comprador, você vai perder muito dinheiro com curiosos, com pessoas que têm mais ou menos interesse, mas não têm. Então, o ideal mesmo é você fazer uma copy que filtre quem é o público comprador, para a gente otimizar ao máximo esse processo. Beleza, pessoal? Vamos passar aqui para o próximo. Então, eu falei que são 3 pontos chaves, né? O criativo, a segmentação e a otimização. Dentro da segmentação é o público. No caso, o público, a gente tem 2 opções com o público para fazer com ele. Ou a gente testa, ou a gente acumula públicos. Que eu vou falar isso mais lá para frente, que é justamente no final da minha otimização lá, eu usei um público acumulado, não usei público pronto, público de interesse, como aqueles de pequenas empresas e grandes negócios, esses revista Época, esse tipo de interesse é um público que a gente pode usar para testar, ou a gente também pode usar o tipo de público para acumular. Vamos lá. E a parte da otimização. A otimização, ela é fundamental. Então, vamos lá. Ela envolve o quê? O planejamento. Não adianta você começar nenhum tipo de campanha se você não tiver um planejamento, principalmente financeiro, de quanto você pode investir, de quanto você espera ter de retorno e para justamente você poder calcular as suas métricas e, na sequência aqui, fazer os ajustes necessários. Então, é justamente essa sequência da otimização. Para otimizar, você primeiro tem que ter planejado tudo. Quanto você vai investir, quanto que é o seu investimento por semana, ter metas, ter objetivos.
para justamente você ver se as métricas que vão ser geradas a partir dos anúncios estão dentro do que você tinha planejado. E caso não esteja, tem que remodelar alguma parte do processo. Então a gente chegou aqui na parte da conversão, sendo que a gente tem dois a estrutura do marketing digital, como eu tinha falado, é resumida, bem resumidamente, em tráfego e conversão. A gente já falou da parte do tráfego para Facebook, agora a gente vai falar da parte da conversão. Então, a conversão é a parte da oferta e, para a gente poder fazer as otimizações, a gente precisa identificar as taxas de conversão. Se eu perguntar aqui para a maioria de vocês, sabe me dizer agora, na hora, qual é a taxa de conversão da página de captura de vocês, do webinar e da página do treinamento de 3 vídeos? Sabe, na lata, assim dizer, sem ter que consultar nada? É esse tipo de dado que a gente tem que ter em mente para a gente poder sempre estar fazendo nossas medições. Então, no nosso caso, na nossa oferta da Builderall e do Big Boss, a nossa oferta seria a landing page do webinar e a landing page do treinamento de 3 dias. E a gente precisa identificar nossas taxas de conversão lá, para a gente não ficar perdido e perder dinheiro. Que foi isso que eu coloquei aqui embaixo. E se fosse algum produto de afiliado para venda direta, por exemplo, de que manda direto para a página de vendas, seria calcular o número de cliques por compra. No nosso caso, a gente tem que calcular o número de leads por compra, além da taxa de conversão da página de captura. Então, a cada 100 pessoas que entram na página de captura, quantas realmente viram leads? E depois que eles viraram leads, quantos leads a gente precisa para fazer uma compra? Isso aí eu mapeei nessa minha campanha e as páginas de captura que eu testei, elas estão convertendo na faixa de 40% a 55%, que depende do conjunto de anúncios, que eu vou explicar isso depois. E os leads por compra estão variando aí entre 28 e 35 leads para sair uma compra. Então, esses são os meus dados de conversão hoje, das campanhas que eu já fiz. E o objetivo final da gente ter essa estratégia toda, que eu vou falar para vocês já já. Alô? Chegou alguém aí? Quem chegou? Daniela? Seja bem-vinda, Daniela. Acho que o seu microfone está aberto e está com algum ruído aí. Vamos dar prosseguimento aqui, pessoal. Então, o objetivo final da gente fazer teste, fazer otimização, investir aqui, investir ali, é a gente encontrar um conjunto de anúncios que vende todo dia. Ou se ele não vender todo dia, ele traga um ROI alto. Para quem não sabe o que é ROI, é o retorno sobre investimento. Então, tudo que a gente vai fazer é com esse objetivo final. E para isso, a gente vai começar agora o que eu tinha planejado aqui para explicar para vocês. Antes de eu passar para essa parte, eu queria ver se vocês estão com alguma dúvida, querem falar alguma coisa. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui no chat, né?
aquela planilha que vocês disponibilizam no GOI serve de controle de GOI? É uma boa maneira de se medir, né? Eu prefiro fazer pelo próprio painel do Facebook. Tá bom? Quem foi que perguntou? Foi o Marcos, né? Vamos lá. O Andrew falou, eu sou totalmente iniciante, você vai falar algo direcionado para os iguais a mim? Andrew, se você não viu mais cedo, eu fiz um alinhamento de expectativa e aqui hoje eu vou falar especificamente de estratégia, tá? Mas depois eu vou deixar no final, vou mostrar meu WhatsApp para vocês podem entrar em contato comigo, que a gente vai poder tirar outras dúvidas de coisas mais práticas. Hoje o foco realmente é na estratégia. E se você ainda não sabe operar direito o painel de Facebook com as configurações de pagamento, um monte de configuração que é só configuração. Se você ainda não sabe fazer essa parte, não é exatamente esse o objetivo da live de hoje, tá? Vai ficar gravado, Vitor? João Vitor, vai ficar gravado sim, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém. Uma parada aqui no live. Certo, pessoal. Não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, então vamos dar prosseguimento. Se alguém quiser também desmutar o microfone e perguntar alguma coisa agora, ou então a gente deixa para o final, o que você acha, Marcos? Eu acho interessante anotar as perguntas quem tiver e aí no final abrir as perguntas para todo mundo para a gente conseguir dar um ritmo legal para a live e aí no final o pessoal anota a pergunta e você tira a dúvida de todo mundo. Beleza. Tá certo, pessoal. Quem tiver dúvida também no meio do caminho, deixa aí no chat que no final eu paro e a gente responde uma a uma também. Tá bom? Agora eu vou seguir direto para a gente não quebrar mais o raciocínio. Então vamos lá, para a fase de testes. Alguns conceitos aqui são, assim, demoram um pouco para entrar na nossa cabeça, porque, por exemplo, ano passado eu investi bastante em Facebook Ads, a hora que eu perdi, a hora que eu ganhava dinheiro, e por isso que no começo da live eu falei a questão do controle emocional. Então, a gente tem que saber em qual fase dos nossos anúncios a gente está, para a gente tomar decisões melhores. Então, dentro de alguns cursos, treinamentos que eu fiz também, eu cheguei a esse modelo aqui, esse modelo de conceito, e é o que serviu para mim e que algumas pessoas aplicam também, que a fase de testes, o objetivo não é vender. Se você está fazendo seu primeiro anúncio agora e já quer que saia a venda, pode ser que saia na sorte, mas saiba que o objetivo não é vender, porque se você está começando agora, você não tem dados para se basear em nada. Então, o objetivo da fase de testes é a gente validar a oferta, se a oferta converte. No nosso caso, nossa oferta são as 2 páginas de captura, ou você pode criar outras páginas de captura também com copies diferentes. A gente também tem que testar o público, se aquele público converte ou não converte. E também a gente tem que testar o criativo, que é a soma da copy mais a imagem. E a fase de teste ela também é muito importante porque a gente tem a coleta de métricas. As principais nessa fase, já que o foco não é a venda, seriam aqui o CPC no link, que é o custo por clique no link. Lá no painel do Face Ads, ele tem lá, se eu não me engano, a aba desempenho, ele tem um CPC, apenas CPC, que é custo por clique. Esse custo por clique ele não serve para a gente, porque ele conta como, se o texto for comprido, a pessoa clica naquele ver mais, já contou um clique. Se ela curtiu, também conta um clique. Então, o clique que vale para nossas métricas é o clique no link, ou seja, ela clicou lá no Saiba Mais e foi para a nossa página. Ou ela clicou no link que a gente colocou na copy e foi para a nossa página. Esse é o CPC que vale. Outra métrica é o CTR, que é a quantidade de cliques a cada 100 exibições. Então,
Se você tiver com o CTR alto, muitos cliques a cada 100 impressões, a tendência é que o CPC, que é o custo por clique no link, baixe. E isso também é a questão do CTR, é importante para a relevância. Se você tem um anúncio lá com 100 exibições, 5 pessoas clicam, por exemplo, aquilo ali determina para o Facebook que aquele teu anúncio ele tem relevância para o teu público. E com isso, tua pontuação de relevância sobe. Que o ideal é que a pontuação de relevância ela esteja de 7 para cima, para você conseguir ter desempenho nos anúncios. E aqui, como a gente está trabalhando com leads, o CPL, que é o custo por lead. Então, essa é a métrica importante para a gente saber quanto está saindo cada cadastro que estão fazendo nas nossas listas. Aqui, vocês estão vendo a tela toda aqui, que eu acho que eu... Deixa eu ampliar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, foi o início da minha fase de testes. O que que eu testei? Está aqui embaixo. Estou me confundindo aqui com esse painel do Zoom. Pera lá, pessoal, que está me atrapalhando aqui. Agora. Pronto. Tá aqui o que eu parti do princípio que eu não entendia direito qual era o público. Então, o que que eu fiz? Eu encontrei um interesse aproximado. E como vocês podem ver, aqui é o Hotmart aqui, ó, que é o interesse de marketing digital. E deixei aberto, totalmente aberto aqui o público. Todas as idades, homens e mulheres. E aberto também ao Brasil. Essa foi minha fase de testes. Então, nós temos aqui, ela resultou em 126 cadastros a R$ 1,85. Foi investido R$ 233. O custo por 1.000 impressões, R$ 17,15. Ó, aqui, ó, cliques no link. Então, o valor do clique real foi esse, 60 centavos. A cada 100 impressões, 2,8 pessoas clicavam. Eu tive apenas uma finalização de compra. Então, ficou esse custo da finalização de compra. Para quem está assistindo e ainda não entende muito bem o que é a finalização de compra, é que no site a gente instala o nosso pixel e nós configuramos nós colocamos o site no pixel e nós configuramos para cada evento. No caso, para a gente ter esse evento aqui de cadastros, lá na página de confirmação, a gente tem que colocar o nosso pixel com evento de lead. Para a gente ter esse finalizar compra aqui, lá no botão de pagamento, a gente coloca o nosso pixel de finalizar a compra. Se a pessoa clicou ali, é sinal que ela quer finalizar a compra, né? Mas ela não comprou ainda. E compras é quando a pessoa realmente vai para a página de obrigado. Então, tudo isso a gente tem que, para fazer uma campanha verdadeiramente que vai converter, a gente tem que colocar o nosso pixel certinho em todas as páginas. Tá? Esse é um processo um pouquinho chato, que às vezes funciona, às vezes não funciona. Aí, às vezes, você salva lá no painel da Builderall, ele dá uma sumida, até que a gente consegue configurar ele direitinho. Eu apanhei um pouco para fazer essa configuração, mas agora eu já entendi direito o processo, depois eu posso estar passando para vocês como instalar direitinho o Pixel para cada fase da compra do cliente. Deixa eu passar o próximo aqui.
Certo. Vamos lá. Eu comecei a fazer os testes. Aqui lá foi o resultado geral dessa campanha aqui. Para quem não sabe, a estrutura de campanha no Facebook é dividida em campanhas, em conjuntos de anúncio e em anúncios. A parte de campanhas é onde a gente seleciona o objetivo da campanha, que pode ser tráfego, pode ser visualizações de vídeo, pode ser inicializar a finalização de compra, pode ser compra, e tem mais outros lá também, tá? Então é na fase, em campanhas que a gente define o nosso objetivo, tá bom? E é importante dizer isso porque às vezes as pessoas põem campanhas para tráfego, mas sendo que elas querem uma conversão. E no caso, a nossa conversão, se a gente for mandar a pessoa para ser lead, a nossa conversão é em cadastro. Não seria tráfego. Tráfego, o Facebook faz o seguinte, ele pega as pessoas que são mais acostumadas a clicar em link de qualquer matéria de notícia, de não sei o quê, e exibe o seu anúncio principalmente para essas pessoas que são acostumadas a clicar em links. Não necessariamente elas são as pessoas que são acostumadas a fazer cadastros. Então, esse que é o poder do Facebook. Você não pode errar na escolha do objetivo de campanha. Se você quer conversão em lead, você tem que selecionar a conversão e depois selecionar cadastros. Se você quer finalizar a compra, a mesma coisa e compra do mesmo jeito. Só que o que acontece muitas vezes é a pessoa mandar, nunca fez nenhuma campanha e já começa uma campanha diretamente para compra. Sendo que a gente tem a questão do pixel, que ele vai otimizando de acordo com as informações que ele vai recebendo. Então, se o seu conjunto nunca teve nenhuma compra e você já começa com compra, ele não tem de onde tirar essa informação de compra. Então, ele vai jogar para muita gente tentar comprar e é nessa daí que muita gente perde dinheiro. E ao longo da explicação aqui, vocês vão entender melhor. Tá bom? Então, aqui, os meus testes iniciais foram aqui 4 conjuntos de anúncios, como vocês podem ver. E aqui em vermelho está a estrutura do teste. É uma copy e 3 imagens por conjunto de anúncio. Ah, tá. Eu esqueci de explicar. Eu expliquei só a primeira estrutura aqui, né? Que é a campanha onde você define o objetivo. O conjunto de anúncio é lá onde você vai definir a idade, o sexo, a localização da pessoa, os interesses e quanto você quer investir por dia, tá? Onde você faz esse tipo de configuração. E o anúncio em si é a parte do criativo. Apenas o criativo, que é a copy mais imagem. Para deixar bem claro aqui para quem está começando. Então, eu fiz esses 4 conjuntos, ou seja, 4 conjuntos, que é onde está os interesses, idades e tal. É nessa configuração que eu mostrei aqui para vocês. Essa aqui, ó. Essa aqui é a configuração do conjunto de anúncios, tá? E esses 4 conjuntos de anúncios estão para aquela configuração. Hotmart aberto para homem e mulher de 18 a 65 anos ou mais. E para exemplificar aqui o estilo de teste, que é uma copy por conjunto de anúncios, e cada conjunto com 3 imagens, eu vou mostrar a próxima tela aqui, ó. Nossa, acabei esquecendo aqui de mostrar essa parte. Essa parte dos três anúncios por conjunto. Eu vou abrir aqui minhas campanhas e vou mostrar essa parte para vocês do teste.
Ó, esse aqui é um daqueles 4 conjuntos que eu mostrei para vocês. Cada conjunto daquele tem uma copy, tá bom? E dentro desse conjunto, todos esses 3, aqui no caso, são 3 anúncios diferentes, mas com a mesma copy. Tanto é que eu nomeei aqui, ó. Teste Hot, que é de Hotmart, Open seria público aberto. E tá aqui, a copy 2, imagem 2, copy 2, imagem 3 e copy 2, imagem 1. Então é a mesma copy para os três anúncios dentro de apenas um conjunto. Essa é a estrutura de testes. Deixa eu voltar aqui para o slide. E agora? Eu fiz aqui 4 conjuntos, como está marcado aqui, ó, de 1 a 4 está marcado aqui em azul. Com essas 4 copies aqui, qual que é a melhor? A resposta aqui não tem como a gente saber qual é a melhor, tá? Mas vocês têm que observar aqui um padrão. O padrão dessas copies que eu fiz, que é justamente aquele que a gente falou lá no começo, que é o seguinte: a copy tem o objetivo de filtrar o público comprador. Então você pode ver aqui na primeira, ó, muito esforço e poucas vendas. Na segunda, me sentia perdido com muitos cursos de acesso de informações. Já comprou vários cursos, não consegue alavancar, escalar? Na outra aqui, nada de jargões como 6 em 7, gatilhos mentais ou sacadas. O que esses anúncios têm em comum? Eles têm em comum o seguinte: eu estava filtrando pelo seguinte público: pessoas que já conhecem o mercado, que já sabem o que são esses íconezinhos aqui da imagem de Hotmart e dos Monetize, pessoas que já compraram cursos, que já conhecem o mercado, que sabem, por exemplo, o que significa termos como nômades digitais, como ROI, como webinar, como 6 em 7. Então, eu estava procurando esse tipo de pessoa. Essa foi a minha filtragem de público comprador. Então, e para a gente saber a imagem também, não tem como a gente também saber qual é a melhor imagem. Por que a gente não tem como saber? Porque a gente tem que pôr o time em campo. Se a gente não colocar para rodar, não tem como saber qual é a melhor. E isso vai ficar bem claro agora. Aqui, por exemplo, eu não faço a mínima ideia qual dessas imagens é a melhor. Não tem como eu saber. Mas quem vai me dar a resposta é o próprio Facebook. Olha aqui, pessoal. Lembra que a gente fez 4 conjuntos de anúncio e dentro de cada conjunto tem 3 anúncios. Então, como você pode ver aqui no cantinho embaixo na esquerda, ó, resultados de 12 anúncios. Perceba aqui também que nos 12 anúncios, os 4 que me geraram mais cadastros foram todos com a mesma imagem. Todos. Certo? Todos foram com a mesma imagem, e desses que todos foram com a mesma imagem, um específico se destacou mais, que seria o copy 4. Copy 4, imagem 3, que foi o que gerou mais cadastros, a um custo por clique bacana de 43 centavos, e o CTR de 3%, que foi um dos maiores também que a gente conseguiu, e com a pontuação de relevância alta. O que significa que essa copy ela se conectou ao público que eu propus ela, que era o público da Hotmart. Certo? No geral, esse conjunto gerou apenas uma finalização de compra e não gerou compra, e foram gastos R$140. Nessa hora, muita gente ia chutar o pau da barraca e ir embora, né? Esse seria o, seria o óbvio. Mas lembre, a gente está na fase de testes. A fase de testes é para a gente captar métricas e fazer validações. Por exemplo, agora eu já sei
que a minha melhor imagem é essa, porque eu testei em 4 conjuntos diferentes, com 4 copies diferentes. E ele venceu, em todos os conjuntos ele foi o melhor em resultado. Eu já sei que o lead aqui, nesse caso, ficou a 1,5, mas depois eu explico mais para vocês. E o clique ficou a 43 centavos, e aqui embaixo no rodapé a gente tem a média. A média do custo por cadastro ficou 1,30, a média por clique é 50, o CTR médio de 2,7. Então agora eu já posso partir de algum lugar para ver se eu estou no caminho certo ou não estou. Sem saber isso, você está jogando no escuro. E só tem como você clarear as coisas se for feito testes. E está aqui aquele anúncio que eu selecionei ainda agora, eu mostrei, o anúncio campeão. Nada de jargões como 6 em 7, gatilhos mentais ou sacadas. Depois que eu apliquei o que eu vi nesse webinar desse nômade digitais, foi que as coisas mudaram para melhor. Aí aconteceu comigo um blackout, que eu chamo de blackout. Isso aí foi no final do ano. Ainda, se eu não me engano, não tinha virado o Réveillon. E o que acontece? O meu anúncio foi plagiado. Eu até mandei um print para o Marcos, mostrando o plágio do meu anúncio. Um monte de gente saiu copiando esse anúncio. E esse anúncio estava convertendo em lead a um preço bacana, porque ele estava indo para uma landing page e daquelas que vinha pronta na máquina de vendas. E foi que aconteceu a mudança de plataforma. Teve aquela questão do Mastermind lá, que era para tirar e tal. Aí foi enviada uma nova máquina de vendas. E nessa nova máquina de vendas veio um outro landing page. Era o mesmo layout, mas o copy dessa página era diferente. E passou a não funcionar. Que é isso aqui que eu falo, que é a perca da página de captura. E então eu chamo essa fase do blackout, que foi aquela fase do Mastermind lá no final do ano. Plágio, somou tudo, vê esse meu anúncio repetindo várias vezes, as pessoas sem a mínima noção de por que cada coisa está aí, que nem eu estou explicando para vocês agora o porquê de cada coisa. E eu fiquei meio chateado e tal, mas a gente lembra lá do começo que eu falei, tem que ter a mentalidade empreendedora e o controle emocional, tá? Então a gente reconfigurou, voltou a nova máquina de vendas, e eu vi a necessidade de mudar a página de captura. E como eu tinha seguido as minhas copies usando muito a palavra nômades digitais, eu resolvi remodelar aquela página de captura para essa aqui que vocês estão vendo agora. O casal de nômades digitais revela como criar um negócio realmente lucrativo na internet. Assista a apresentação e descubra o que eles fizeram ou o que eles fazem para gerar ganhos recorrentes sem usar Hotmart, Reduz e Monetize. Então, eu continuei seguindo a linha de pessoas que já conhecem o mínimo possível do mercado. E, depois do blackout, eu resolvi começar uma nova copy. Para não me alongar muito, eu fiz os testes da copy, essa foi a melhor. A imagem, eu já tinha validado a imagem, que foi a primeira leva de testes, que foi a melhor imagem de todas, e fiz essa copy agora. E foi essa copy que como eu já tinha dados suficientes da fase de testes, e fiz um pequeno teste para descobrir esse copy aqui, eu já sabia os preços de custo por clique, de conversão da página de venda, ou da conversão da página de captura, custo por lead aproximado. Então já estava tudo mapeado. O CTR médio que ficava ali entre 2% e 3%. Então, o que acontecesse daqui para frente com esse anúncio, eu ia ter um parâmetro para comparar. E até então, se vocês perceberem, voltando aqui, ó, compras, não tem nenhuma compra, já tinha gasto R$140 e mais alguns reais lá do teste dessa segunda copy que eu lancei aqui.
E depois que eu terminei a parte de configuração da nova máquina e fiz essa nova página e testei essa copy para não usar mais aquela que foi plagiada, então eu resolvi já iniciar direto na otimização. Isso, pessoal, porque eu já tinha dados e já tinha mais ou menos filtrado quem seria o público comprador. Então, eu já, nessa fase, no dia 8 de janeiro, eu resolvi passar direto para a fase de otimização. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Antes de eu explicar essa parte. O Harif está perguntando se eu posso enviar o copy. Olha, Harif, eu posso enviar, mas o recomendado é que a gente crie mesmo para a gente poder ganhar essa habilidade. Tá? Lembrando sempre de filtrar o público comprador. Até que o Marcos falando que ele lembra isso, eu mandei no WhatsApp para ele o print de alguém copiando meu anúncio, espalhando aí para geral, tentando converter. Então vamos lá. Como é que é a estratégia da fase de otimização? Viu aqui que é um conjunto de anúncios e dentro desse conjunto de anúncios eu tenho 2 anúncios repetidos com a mesma copy e a mesma imagem. Tá? Vou já explicar por que é isso. Que é o mesmo princípio que é porque 3 anúncios na fase de testes. Aqui, como a gente já escolheu a melhor imagem, a gente repete ela 2 vezes e usa a mesma copy. Mesma copy dentro do mesmo conjunto de anúncios. E na fase de otimização, a gente pega essa estrutura aqui que eu mostrei anteriormente, que é um conjunto, 2 anúncios com a mesma copy e mesma imagem. É importante que esse anúncio seja validado, tá bom? Que nem eu validei antes com teste de imagem e com teste rápido de copy, que eu fiz para substituir aquela copy. Então, depois que a gente faz essa estrutura aqui, a gente faz o seguinte. A gente começa a duplicar. Pode ver aqui, ó. Eu dupliquei ela, como está aqui marcado em vermelho, 31 vezes. 31 vezes. Mas como é feita essa duplicação? Você faz 5 conjuntos, duplica os 5, certo? E acompanha eles de acordo com no horário que você tem disponível para acompanhar, tá? Aqui eu fiz conjuntos, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, eu fiz vários conjuntos aqui, com orçamento de R$ 26,60. Se você botar 5 conjuntos a R$ 26,60, são R$ 125 por dia. Mas e se não vender? É o prejuízo gigante, né? Então, o que acontece? Você tem que botar esse anúncio para subir os 5 conjuntos de uma vez em um horário que você possa acompanhar eles logo no comecinho que eles começarem a ser exibidos. Por exemplo, eu tenho um horário assim de 7h30 às 8 horas da manhã. Ou da noite, por exemplo. Vou dar exemplo da noite que é melhor. Vamos dizer que eu chego em casa 7 horas da noite. O que eu vou fazer? Eu vou botar esses anúncios para começarem a rodar 5 horas da tarde. Quando eu chegar em casa 7 horas da noite, eles já vão ter rodado um pouquinho. E eles vão ter gerado resultado ou não. Como a nossa campanha de leads é muito mais rápido de ser medido. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Como eu já sabia meus dados e sabia que meu lead não podia passar de R$2, que foi a meta que eu estabeleci depois que eu fiz os testes, então, se passasse de R$2, eu simplesmente pausava o conjunto de anúncios. Certo?
Então, por exemplo, aqui, ó. O conjunto gastou 2,29, não fez nenhum cadastro, pausei ele. Eu não espero ele gastar os 26 que eu tinha estabelecido. Ó, esse outro aqui ficou baratíssimo, ó. 6 cadastros, que cada um saiu a 43 centavos. E os que você gastou, por exemplo, gastou R$3 e não fez nenhum cadastro, desativa ele. Não precisa deixar ele rodando. Então, assim você vai economizar e vai conseguir chegar a conjuntos de anúncios bons. E agora eu vou explicar por que disso daí. Isso aí eu aprendi um treinamento que eu fiz e é uma estratégia muito inteligente, porque ela joga conforme a própria estrutura do Facebook. Veja o seguinte, eu botei aqui do lado por que duplicar, né? E antes de eu explicar por que duplicar, vocês podem ver aqui o resultado. Ó. Foram 6 vendas. 6 vendas que saiu a R$25 cada venda. Nessa fase aqui, eu praticamente empatei o que eu tinha gasto com testes com mais esse que eu investi aqui. Então, eu fiquei tipo que no 0 a 0. Tá? E por que duplicar? Né? Isso a gente tem que entender a estrutura de como o Facebook ele faz a sua entrega de anúncios. Deixa eu só abrir aqui para eu poder ver vocês. Então tá, por que duplicar? Eis a questão. Primeiro que vamos deixar claro que você tem que fazer essa parte de otimização só depois que você já testou, senão você vai fazer uma duplicação infinita aí e vai perder uma grana gigantesca, tá? E agora, por que duplicar? O Facebook ele trabalha a sua entrega o que é chamado cluster de usuário, tá? O que seria um cluster de usuário? Seria um pedaço de um grupo todo. Por isso que eu coloquei esse gráfico em forma de pizza, certo? Vamos dizer que você tem um público de 200 mil pessoas. Você acha que com 10, 20 reais por dia você vai atingir 200 mil pessoas? Não vai. Né? Então, o que o Facebook faz? Ele pega aquele seu orçamento e coloca para ser exibido para uma fatia desse público aí de 200 mil pessoas. Só que dentro de cada fatia dessa, vai ter umas fatias que são de público comprador, outras são umas fatias de curiosos, mas todos, por exemplo, são parte do mesmo grande público. Como eu dei um exemplo anterior do Hotmart, né? Vamos dizer que aqui todo mundo seja pessoas que curtiram Hotmart. Dentro do Hotmart vai ter aquele pessoal que compra aquele produtinho de R$10 e vai ter aquele pessoal que compra aqueles lançamentos e tal de 1.000, 2.000. Então pode ser que seu anúncio ele caia numa fatia daquele pessoal que só compra coisa de R$10 e não vai comprar o nosso produto aqui que é 150. E talvez em um conjunto de anúncios que você faça, ele pegue uma outra fatia desse mesmo público e vá para o público certo, para o público comprador, o público que a gente quer, né? E foi essa a estratégia que eu fiz que gerou esse resultado. Sendo que aqui eu já estava utilizando o público de administradores de página do Facebook. Então percebam que eu segui a mesma linha de raciocínio. Eu comecei com o Hotmart, tem a ver com o produto digital, o público, comecei com esse público, que me gerou aqueles resultados. Depois, naquela fase de teste da segunda copy, depois do blackout, eu fiz o teste com esse público também de administradores de página do Facebook. E foi com esse teste que saiu esse resultado aqui. Certo? Vamos passar para o próximo aqui. E nessa brincadeira, eu já tinha acumulado, vamos dizer. Lembram lá na parte que eu falei de público?
ou você testa ou você acumula. Como eu já tinha testado e já tinha tido mais de 600, 700 cliques, eu já tinha público suficiente para fazer o que a gente chama de lookalike, que ele pega um público que fez determinada ação, Facebook, a gente fala, Facebook, eu quero que esse público, você encontre pessoas parecidas com essa. E ele faz blocos de 1.300.000 de cada... 1.300.000 dessas pessoas que são parecidas com as pessoas que você disse. E no meu caso aqui, eu fiz mais uma sequência de otimização, que foi agora, eu otimizei pelas pessoas que já tinham clicado na minha página, que no caso é a minha página de cadastro no webinar, que é esse aqui, lookalike, 1%, ou seja, 1% mais próximo das pessoas que clicaram na minha página do webinar, quer dizer. Ou seja, essas pessoas elas já tinham lido o meu anúncio e já tinham se interessado e tinham clicado. Tá? E eu fiz um lookalike que ele dá 1.300.000. Aqui está aparecendo alcance potencial de 610.000. Por quê? Porque aqui eu já tinha feito uma outra otimização, que é para homens de 24 a 47 anos. Lá nos relatórios tem como a gente saber o gênero se é homem ou mulher, tem como a gente saber se foi feito através do smartphone ou do computador. E tem como a gente saber a idade de quem foi que fez as suas conversões. No caso, as minhas conversões em lead. E, olhando as minhas conversões em lead, a idade deles era essa e o público era masculino, em sua grande maioria. Tanto é que, depois disso, se eu não me engano, eu ainda não estava no grupo do Facebook lá dos afiliados alavancados e Builderall, né? Depois que eu fiz esse anúncio aqui, foi depois que eu entrei. E eu fiz uma coisa que era óbvia, que era para eu ter feito no começo, um dos erros meus, que era ter feito uma análise do público comprador. Então, o público comprador, ele está dentro do grupo dos afiliados Builderall. Ali era só o seguinte, era para eu ter feito, e recomendo até que vocês façam, abra lá e veja quem é o perfil daquelas pessoas. A maioria é homem e a maioria tem essa idade, entre 24 a 47 anos. Era tão óbvio que mas eu entrei só nesse grupo depois. Foi um pequeno erro, tá? Que é muito importante também, antes da fase de teste, a gente fazer uma grande pesquisa sobre o nosso público. E como ali dentro do grupo de afiliados, alavancados, é quem já fez a compra. Então, ali é o grupo que a gente tem que pesquisar bastante, ver que tipo de palavras eles usam, tipo de jargões, se usa nos comentários a palavra ROI, se não usa, se usa escalar. Tem que ver, a gente chama de campo semântico, né? As palavras que nosso próprio público-alvo usa. Então, nisso a gente pode ver aqui, eu peguei as pessoas similares às que já haviam clicado no meu anúncio e ido para a página do webinar, apenas a página de cadastro. Por que eu não fiz com as pessoas que já eram leads? Porque eram poucas ainda. Se eu não me engano, tinha menos de 300 pessoas que eram leads, né, nesse momento aqui. Então é um público pequeno. Então eu preferi pegar um público de praticamente 1.000 pessoas, que já tinham clicado no meu anúncio, e criar um público semelhante. E otimizei para melhor o público que mais converte. E vamos passar aqui o slide. E o resultado foi esse, pessoal. Eu segui com aquela mesma estratégia de duplicação que eu falei para vocês. Dupliquei, ficava atento na hora, subia essas campanhas só no horário
Eu subi elas 2 horas antes de um horário que eu podia acompanhar na frente do computador elas, tá? Foi até teve um dia que eu tive um imprevisto, eu me atrasei, acho que 1 hora. E nessa daí teve um conjunto de anúncios que gerou um lead a R$10. Um absurdo, R$10 no lead, mas é porque eu não estava acompanhando. Então, para fazer esse tipo de estratégia aqui, você tem que colocar ele para rodar 2 horas antes de você estar no horário disponível para estar na frente do computador. Senão, se acontecer qualquer imprevisto, você pode perder uma grana, tá? Aí o que acontece? Eu fui duplicando, os que eram ruins eu ia desabilitando, gastava R$2, R$3 era ruim, eu desabilitava. E fui fazendo esse jogo aí, fui fazendo, até que eu cheguei nesse anúncio que está marcado em vermelho aí. Um anúncio que me gerou 117 cadastros, a R$1,78 por cadastro, e me fez 20 vendas. Que dessas eu calculei de verdade foram 15, porque aí contou também o boleto. Mas alguns não pagaram o boleto. E mesmo não pagando o boleto, esse conjunto de anúncios aí, ele me gerou um ROI de 552%. Que foi o que eu falei para vocês lá no começo. O objetivo de tudo é achar um conjunto de vendas ou um conjunto de anúncios que tenha um ROI muito alto ou que venda todo dia. Esse conjunto aqui, ele vendia assim, um dia ele vendia uma, aí passava um dia ele não vendia, depois no outro dia ele vendia 3 de uma lapada só. Então foi assim que ele chegou a essas incríveis 20 vendas ao custo de R$10 por venda de um produto que a gente ganha 121. Então, foi essa estratégia aqui para chegar a esse ROI desse conjunto de anúncio, que fez com que o resultado final fosse esse aqui. O resultado geral de um ROI de 96,5%, onde foi investido aqui 5.585, ou 1.585, perdão, e disso daí foram feitos R$3.090 em vendas. Como vocês podem ver aqui em compras, compras no total foram 47, mas como tem muito boleto no meio, compras reais mesmo foram 25, tá? E esse aqui é o meu resultado. E foi com essa estratégia toda que eu contei para vocês que eu cheguei a esse resultado. E já estou fazendo novos testes, porque o tempo de vida de um conjunto de anúncios, ele varia muito. Tem conjunto que pode durar 10 dias, tem conjunto que com uma semana ele já começa a não dar resultado. E é nessa hora que a gente tem que ter o controle emocional de parar, para não começar a perder dinheiro demais acreditando que aquele conjunto vai voltar a vender. E aqui eu finalizo. Quem quiser, tiver qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato através desse número aqui comigo. Para quem já usa o Facebook Ads, vai tirar só dúvida de estratégia, né? Para quem está começando ainda, tem que tirar aquela dúvida de configuração, do que pode e que não pode. E muito cuidado, pessoal, com as palavras. Se você usa palavras, vamos dizer, muito persuasivas, provavelmente você vai ser bloqueado. Então, às vezes, é melhor você não ser tão persuasivo assim, mas manter sua conta de anúncio rodando por muito mais tempo. Beleza, pessoal? Vamos abrir agora para as perguntas.